amigos espirituais, as bênçãos para a semana de trabalho e de lutas. Estamos aqui sempre, neste horário, pedindo a Jesus que nos esclareça, que nos ampare, nos ajude. E é a bênção que nós recebemos no início da semana para enfrentarmos todas as dificuldades. Agradecendo ao Senhor a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, nós vamos fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. Amado Jesus, Mestre e Senhor nosso, eu com o coração muito cheio de alegria, que te dizemos obrigado, Senhor, pela paz, pela oportunidade que tivemos na manhã de hoje, pelos ensinamentos que recebemos, e nós te agradecemos ainda, Senhor, pela oportunidade que nos concede de entendermos um pouco ainda, muito pouco, mas estendermos o teu Evangelho como um chamamento para a nossa vida, para a nossa redenção. Então, Jesus querido, te pedimos que nos abençoe a tarefa, abençoe a nossa casa, que os amigos espirituais que aqui estão nos protejam, nos inspirem e que possamos nós, com o espírito de gratidão, rendermos graças por todas as bênçãos recebidas. Repetindo o Pai Nosso, que são todas as palavras ensinadas, nos fala tudo ao coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Dando-nos força para sermos melhores e praticarmos sempre o bem. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, sobre as bênçãos da Virgem Santíssima, iniciamos a nossa reunião da tarde de hoje. A leitura inicial da nossa parte é do Caminho, Verdade e Vida. Esses 4 livros são muito importantes. Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. E vamos, cada lição e cada comentário de Emmanuel é assim, um mundo de ensinamentos. E se nós observarmos cada uma dessas leituras, cada um desses capítulos, é como um recado de Jesus para as nossas almas. Hoje nós temos dádivas espirituais. É Mateus, no capítulo 17, versículo 9, desse livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. É muito importante, só o tópico do Evangelho de uma beleza singular. Então, Emmanuel comenta da seguinte forma: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino que nos exemplifica, tendo conduzido Tiago, Pedro e João a maravilhosa revelação do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado
dos mortos. O Mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou se guardasse a verdade para ocasiões oportunas. Cada situação reclama certa cota de conhecimentos. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que o caminho não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-as em doses aprimoradas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Meus irmãos, quando Jesus foi ao monte, que convidou esses 3 companheiros para ir ao Tabor com ele, como nós verificamos agora, e já temos conhecimento disso, de que ele os convidou para que deixasse a lição na hora oportuna, na hora da necessidade, na hora em que os homens precisassem de uma confirmação daquele ato maravilhoso. Também até que ele deu uma ligeira repreensão nesses 3, porque quando ele volta, ele encontra-os cochilando, dormindo. Mas ele chamou os 3 exatamente para mostrar esse intercâmbio entre os vivos encarnados e os vivos desencarnados. Daí ele chamou os 3 para conversar, ele estava se preparando exatamente para a despedida. E ele então convidou Tiago, João e Pedro para que fosse orar com ele lá no monte. E foram então os 3. Quando eles tomaram aquele enorme susto, porque viram Moisés e Elias conversando com Jesus, os 3 conversavam simplesmente, Jesus falando da sua passagem e outros assuntos mais importantes, porque ele precisava, na realidade, entrar em contato com aqueles que já haviam estado aqui na Terra, e para mostrar a eles que havia possibilidade, que a vida continuava, que nós não éramos apenas esse corpo material que se apresenta. Então aí ele convida os 3 e Pedro fica tão entusiasmado que ele diz assim: Senhor, nós podemos fazer 3 latadas aqui. Ou 4, o que precisasse. Uma para cada um, uma para Moisés, outra para Elias, outra para você. Nós poderíamos fazer tudo isso. Mas foi muito interessante, porque não houve resposta, Jesus não respondeu. Nessa ocasião, eles ouviram a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí desapareceram depois os outros 2 e eles ficaram olhando e procurando sem saber como havia sido aquilo tudo. Mas a lição maravilhosa é porque até hoje
nós ainda não entendemos verdadeiramente a tarefa de Jesus, por que ele veio à Terra, como ele veio e as lições que ele deixou. Porque não acreditamos, nós somos muito incrédulos. Por isso é que ele proporcionou essa oportunidade de que viessem mais outros para comprovação, para que o homem entendesse que nós, a matéria, é um período em que nós vivemos aqui na Terra. Nós hoje tivemos a maior explicação extraordinária do corpo humano, da cabeça e tal, etc. A palestra de hoje foi formidável. Mas nós estamos com isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E ainda não entendemos o recado que Jesus trouxe para nós, para nos ensinar que ele veio como mestre. Ele, como mestre, ele veio nos trazer a lição verdadeira de que a vida é um período, é uma faculdade que nós estamos executando e vamos aproveitar o máximo para que isso venha render no futuro. E por isso, certa feita que ele estava com os discípulos e eles dormiram, como eu falei naquela hora, que não foi bem encaixado aqui nesse tópico, ele diz assim: nem por uma hora vocês conseguiram ficar acordados? Dormiram? Não ficaram acordados comigo nem um pouquinho? Nós ainda dormimos hoje. Quando a lição do Evangelho nos fala, a gente acorda ainda meio cambaleante, porque ela ainda não tocou verdadeiramente aos nossos corações. A gente fica pensando que a vida é a vida material. O que é a vida material de 80 anos? Uma árvore, por exemplo, vive um baobá, vive 3.500 anos. Há outras árvores aí que vivem 1000 anos. E o homem vive quando? Quando chega perto dos 100 anos, já não está mais tão equilibrado quanto o jovem. Então, a nossa vida é muito curta, é um período muito pouco, então nós temos que aproveitar o máximo para fazer o bem e para adquirirmos mais conhecimentos. Hoje, diante da palestra que nós ouvimos pela manhã, a gente fica assim procurando entender até onde vai, até onde dá o nosso organismo. E quando nós estamos pensando nisso, ficamos ainda meditando como Deus é grandioso, é maravilhoso, como é que Ele consegue fazer um organismo com tantos detalhes, com tantas formalidades, com tantas coisas especiais que nós temos no nosso corpo e às vezes a gente não respeita, nem respeita o corpo, nem nada. Então nós precisamos verificar, quando Jesus se apresentou, juntamente com os dois ali junto, para que os discípulos os vissem, foi mostrando de que é o espírito que é eterno, não é o corpo. O corpo tem 100 anos, quando muito tem, outros vão embora com 20, com 30, com poucos anos de vida, vão embora, porque aquele corpo, por algum motivo, ele sofreu consequências que já não servem mais. E eu costumo repetir muito, porque no livro de André Luiz, E a Vida Continua, André Luiz parece-me que é no 8º capítulo, ele diz assim: nós somos inquilinos do corpo. Nós somos inquilinos. Se a gente se desse assim ao tempo de ler, são 16 livros de André Luiz. Se nós não tivéssemos pelo menos assim, de ler alguma coisa e pegar do primeiro livro, que é o Nosso Lar, a gente ia verificar quanto nós temos que fazer, quanto nós precisamos de trabalhar para nos melhorarmos,
para sermos agentes do bem, caminheiros daqueles que procuram fazer algo de bom em favor dos outros, mas nós é que somos os beneficiados. Porque enquanto eu estou melhorando, levando ao outro a palavra de estímulo, de amor, enquanto eu estou levando ao outro um pouco de colaboração, quem recebe a colheita, ou quem faz a colheita disso tudo, somos nós, porque nós recebemos um sorriso, um abraço, uma espécie de carinho tão grande, que nós é que colhemos aquilo, o benefício daquilo que nós plantamos. Quando a gente compreender bem isto, nós vamos verificar que todo bem possamos fazer aos outros, nós vamos colher os frutos amanhã. E esses frutos na nossa caminhada é tão importante. Se a gente verificasse bem e procurasse a entender a lição de Jesus, a beleza da lição de Jesus, ele assumia a responsabilidade de governador, de dirigente do nosso planeta. Aí ele vem trazer como mestre a lição maravilhosa. E no final verifica quanto o homem é difícil de compreender. Às vezes ele era rude e duro. Jesus às vezes não era muito carinhoso. Ele diz: raça incrédula e depravada, até quando vos suportarei? Mas na hora do martírio, porque ele veio cumprir a sua missão, ele passou um caramba, lógico. Isso ainda dói nos nossos pensamentos. Mas na hora derradeira ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque a nossa ignorância ainda é tão grande, que nós ainda, de fato, não estamos procurando entender qual é o nosso dever, o que é que nós devemos fazer. Assim, diante dessa lição maravilhosa de hoje, nós só temos que agradecer a Jesus tudo isso, e depois de ouvirmos um comentário lindíssimo, como foi hoje de manhã, a gente tem que ficar meditando, ligando uma coisa a outra, e, meu Deus, como ainda estou atrasado. Dá-me força para entender, luz para compreender melhor a lição maravilhosa que nos trouxesse. Que Deus nos abençoe. Vou passar a palavra para o Jacó e fazer o comentário da parte. Boa tarde. O título que foi dado para o estudo de hoje à tarde é A Violência do Reino. É um título forte. Na realidade, trata do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há como ir ao reino dos céus se não nascer de novo. E é o capítulo em que Allan Kardec centrou todo o foco no raciocínio da reencarnação. Mas o título se deve exatamente à expressão que ele usou antes de fazer referência a de que João Batista era Elias, ou tinha sido Elias, que tinha vivido muito antes dele. E diz assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos os que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. Então tem algumas coisas aqui que nós poderíamos considerar para entender de que violência Jesus poderia estar se referindo. Primeiro de tudo, ele não diz que essa era uma violência do reino da terra. O estranho é que ele diz que desde o tempo de João Batista até o presente, o que já ficaria a primeira incógnita, porque João Batista
era contemporâneo dele e estava vivo, estava encarnado. Então, de que tempo era esse que ele falava? Aí diz que desde esse tempo, o reino dos céus é tomado pela violência. Estaria Jesus fazendo referência ao mundo espiritual? Estaria Jesus fazendo referência a isso que a gente chama de reino divino, que de fato é um reino abstrato que estaria em algum outro lugar? Porque tudo indica que Jesus não estava fazendo referência direta ao poderio da terra. O poderio da terra, nós sabemos, já desde muito lá para trás, a violência sim toma conta. Normalmente os grandes governos, e naquela época os grandes reinados, todos eles eram possuídos por reis violentos. Se fosse a violência direta através da perseguição, das guerras, da subjugação dos seus inferiores, fosse pela própria inclemência dos impostos e dos regimes arbitrários em que todos esses países, todos esses povos viveram submetidos. Se Jesus não estava falando, portanto, do reino da terra e do reino dos céus, dizendo que a partir dali havia agora uma grande mudança, nós vamos observar uma coisa estranha. Primeiro, no reino da terra não teve grandes mudanças. Ainda que nós já tenhamos passado mais de 2000 anos de Cristo, de quando ele disse isso, se nós analisarmos friamente, a única diferença que tem é que hoje nós temos modos de operar a violência diferentes. Antigamente nós agredíamos os outros com armas, fosse pelo que fosse. E era uma luta relativamente justa, porque cada um tinha que usar a sua própria astúcia, argúcia e força. Então vencia quem era melhor, literalmente. Hoje não, hoje nós vivemos em lutas que são muito covardes, e que muitas vezes um trama contra o outro e o outro se põe contra o outro, e quem está lá na trama total está de fora assistindo. Então dificilmente nós encontramos hoje a violência física, mas a violência intelectual ela campeia, toma conta e praticamente domina tudo. É impressionante como nós, as pessoas que estamos fora de determinados comportamentos sociais, como nós somos surpreendidos quando descobrimos que pessoas que muitas vezes tínhamos até em boa conta, elas faziam parte de ardis, faziam parte de projetos criminosos ou de projetos covardes contra outras pessoas. Chega a ser quase que desestimulante da vida quando nós ouvimos dizer que alguma pessoa em quem confiávamos, ela bolou, forjou, tramou e destruiu uma pessoa, uma situação, uma causa, uma casa. Isso é tão comum como naquela época. A diferença é que naquela época a propaganda era pequena, restrita, mas ela era extremamente violenta. Ninguém desconhecia quais eram os princípios dos reinados. Hoje a propaganda é muito forte, muito presente, muito imediata, mas os princípios estão totalmente escondidos. Nós vemos, sem querer generalizar em cima de uma categoria, quando nós estamos num período de eleições, nós vemos as pessoas com um comportamento tão educado, tão gentil, tão generoso, com ideias e propostas que nós dizemos, nossa, desse jeito o mundo agora muda para melhor. Mas isso só vale até que eu lhe conquiste. Na hora que eu lhe conquistei, muda tudo. Ou então, se nós fizermos aí um caso bem mais próximo, bem mais particular, quando nós queremos conquistar alguém, normalmente nós mudamos o nosso procedimento, mudamos o nosso vestir, o nosso falar, a nossa maneira de chegar, de abordar, para tentar conquistar o ser que nós queremos capturar com o nosso projeto. Tenha ele qual princípio seja. Depois que conquistamos, mudam os valores. A gente começa a já não se preocupar muito, seja com a aparência, seja com o falar, seja com o gostar ou não gostar. Nós poderíamos então dizer que nós já estamos vivendo fora do período de violência, como Jesus falou, ou ele estaria falando realmente de um reino dos céus que a gente ainda não sabe o que é? Porque a expressão é muito forte, é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam.
que arrebatam quem? O reino dos céus. Será que era permitido que eu pensasse que o reino dos céus, portanto, era dominado pelos espíritos violentos daqui? E nesse momento a gente pode pensar agora com um conceito mais moderno, que seria o conceito espírita. Quando nós valorizamos muito, por exemplo, a estrutura de um inferno ou de um umbral, vejamos bem que estamos fazendo exatamente isso que Jesus disse. Nós estamos acreditando que o mundo espiritual é dominado pelos violentos ainda até hoje. Aí a gente tem medo do obsessor, a gente tem medo do inimigo, a gente tem medo de quem não conhece, a gente tem medo de tudo. Mas ainda há pouco, na hora do almoço, estávamos conversando com a Anete Guimarães, que foi quem fez a nossa parte cultural do Café Cultural de hoje de manhã, e ela contava, não sem graça, mas exatamente de uma maneira bem jocosa, que em ambientes de faculdades, muitas vezes as pessoas querem acreditar desde que vejam o fenômeno. E ela contava então que quando jovem, ela achava que se provasse de forma inequívoca a existência do espírito, a partir dali não haveria mais dúvida para ninguém. E ela vivia em busca de fenômenos, e fotografava, e gravava, e entrevistava, e arquivava, e escrevia, e falava sobre isso. Mas quanto mais ela falava, quanto mais ela dava o seu próprio testemunho, menos as pessoas acreditavam, tanto que a ridicularizavam. Até que um dia ela descobriu, numa das suas experiências, que aquele caminho não ia levar absolutamente nada, porque as pessoas dizem que querem acreditar, mas não querem. Então ela contou este caso. Um dia ela chamou um colega, que era estudante de física, e que ele dizia que não acreditava de jeito nenhum, só acreditaria se visse. E ela o convidou para participar de uma reunião mediúnica. E num dado momento, a cadeira que ele estava sentado começou a tremer, por envolvimento espiritual. E quando ele viu aquele negócio tremendo e batendo e pulando, ele fez carreira e se jogou pela janela. E só não morreu porque a altura, apesar de que era alto, não era tão alto o suficiente para ele desencarnar. Ou seja, se eu quero acreditar que o fenômeno acontece, como é que eu fujo do fenômeno? Nós queremos acreditar que o céu é um paraíso. Mas começa até na música da Blitz. Eu quero ir para o paraíso, mas não quero morrer. É o que normalmente a gente professa. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou para o reino dos céus. Já que você vai para o reino dos céus, que é muito melhor do que esse, vamos logo. Não, eu quero que Deus me segure aqui o mais tempo possível. E isso é incoerente, porque se eu quero ir para um lugar melhor, por que eu peço para me prender no lugar pior? Então, ficamos nessa situação. O reino dos céus, até João Batista, é tomado pelos violentos. Se nós entendermos isso de uma forma mais literal, nós perceberemos também que Jesus poderia estar fazendo referência ao que os religiosos e as religiões faziam. Porque no tempo de Elias disse que o Deus verdadeiro era o Deus dele e não o Deus dos profetas. E então o pessoal fez uma armadilha com ele. Nós vamos matar Elias, porque Elias está blasfemando. E esse Deus dele não existe. E Elias então diz, vamos fazer o seguinte, você chama todos os seus sacerdotes, os coloca ao redor de uma pilha de madeira seca, e vocês começam a rezar para que o Espírito Santo venha e queime a sua fogueira. E eu vou fazer uma fogueira com madeira verde, e eu sozinho vou rezar. Aquele que tiver o Deus de verdade, a sua fogueira acenderá. E aquele que perder, cortará a cabeça do outro. Olha que proposta ousada. E o que acontece? De repente eles rezam, e a madeira seca não acontece nada. Elias começa a rezar, dá um raio, o raio vem de lá para cá, pega nos galhos verdes,
os galhos verdes pegam fogo e a fogueira se arma. Elias então saca da espada e sai cortando a cabeça de cada um dos sacerdotes que ali estavam. Se o reino dos céus era o reino das religiões, ali estava a violência tomando conta do reino dos céus. Porque Elias foi violento contra todos os outros sacerdotes, da mesma maneira que os outros sacerdotes seriam contra ele se por acaso a fogueira dele não tivesse sido acesa. Será que era isso então que Jesus falava? Bom, as religiões de hoje até hoje, elas são dominadas pelos mais violentos. Porque eu digo que o meu Deus é o Deus poderoso e o meu Deus extermina o seu exército. Quantas narrativas nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento sobre isso. Porque o meu Deus é o poder, é o Deus do poder. Porque o meu Deus é o Deus que vai me ensinar a que eu coloque um sinal na minha porta e a doença não entra. E dos meus inimigos a doença entrará e matará um a um. E assim acontecia. Então era um céu tomado totalmente pela violência. Se nós tomarmos o raciocínio de Jesus por este caminho, entraremos novamente numa outra dificuldade. Porque depois de Jesus, tudo continuou do mesmo jeito. As religiões continuam sendo dominadas pelos poderosos. Como eu dizia no início, não necessariamente pelo poderoso que mata, mas pelo poderoso que lhe anula. Lhe anula e lhe deixa totalmente anulado. Ainda conversando com a Nete ainda há pouco, ela dizia, eu estava na Bélgica, quando de repente eu tinha uma programação em palestras junto a algumas instituições espíritas, e de repente começaram a cancelar os compromissos que eu tinha ido para fazer. Quando uma pessoa que não me conhecia chegou para mim e disse, estão cancelando as suas palestras porque está vindo a informação de que você não é espírita. Será que isso é menos violência do que o que Elias fez cortando a cabeça dos sacerdotes? Quem sou eu que tenho o direito de destruir o trabalho do outro, principalmente quando é um trabalho voltado para o bem, para trazer ideias, luz, razão para que a gente reflita? Então, na realidade, Jesus disse que haveria uma mudança, e então que mudança foi essa que houve? A mudança que houve foi de métodos. Antigamente era violência bruta, física. Hoje é uma violência intelectual, atuando dentro da nossa estrutura emocional, mas ainda violenta do mesmo jeito. Nós continuamos sendo os mesmos violentos de sempre. Onde é então que está estabelecida a diferença? A diferença se estabelece no momento em que os não violentos se impõem. Mas isso parece de novo um contrassenso. Como é que um não violento pode se impor a um violento? Fazendo com que a sua não violência seja mais eloquente do que a violência do outro. Isso nós já assistimos, quase todos e quase todos os dias. Quando nós vemos, de repente, estamos em algum lugar que alguém começa a ser muito furioso e começa a se comportar de uma forma violenta, a grande maioria se retrai. Nossa, que coisa esquisita, para que isso? Que pessoa mal educada, ou seja, nós já começamos a ter o ímpeto da não violência. Enquanto que alguns, infelizmente, ainda continuam no mesmo batido. Com esses movimentos todos que aconteceram no Brasil neste último mês, quase todo mundo dizia a mesma frase. Não, o movimento é pacífico, mas tem alguém que debanda e vai fazer algo violento. O que acontece? A gente pode tirar de princípio logo desse comentário. Nós já começamos a ver que a violência, ela tem um fator desagradável. Por mais que eu gostasse que esse governo caísse, não seria dessa maneira que eu aprovaria a queda. E por que a gente diz isso?
porque lá dentro nós já participamos da mesma queda, provavelmente outrora nós tomando conta de alguma coisa ou de alguém. Então é uma caminhada lenta, mas que a partir de Jesus houve uma grande mudança. Porque Jesus, como um homem que vinha trazer uma nova reflexão, ele não estava propondo agora simplesmente todo mundo ficar de braços cruzados e deixar que a coisa acontecesse. E tampouco estava dizendo que seguíssemos imitando os violentos. Ele dizia que agora havia uma necessidade de uma nova ordem. E qual é a nova ordem? Desde o tempo de Elias até João Batista. Só que Elias e João Batista, ele diz em seguida, é a mesma pessoa. Ora, como Elias tinha vivido há muito tempo, Elias só poderia ser João Batista se João Batista tivesse reencarnado. Por quê? Porque ainda que se diga que Elias, ninguém viu seus restos mortais, porque é colocado no Antigo Testamento de que Elias foi levado em carruagens de fogo, e aí ficou totalmente em aberto para onde foi o seu corpo. Então, mesmo que ninguém dê conta do que de fato aconteceu com os restos mortais de Elias, era perfeitamente conhecida todos os dados do nascimento de João Batista. Sabia-se quem era o pai, quem era a mãe, onde ele nasceu, como criou-se como criança e como ele tinha chegado àquela época. E aí Jesus diz assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir. O que ele queria dizer, ouça quem tem ouvidos de ouvir? Obviamente que ele não estava tão restrito querendo dizer isto é um fenômeno de reencarnação, porque estava muito evidente. Segundo, por que ele não queria dizer só isso? Porque à época de Jesus, por mais que se queira contestar, a reencarnação era uma lei comum no judaísmo e nas religiões essênicas, das quais Jesus tinha conexão com as duas. Então Jesus não estava falando nenhuma novidade quando dizia que Elias estava reencarnado em João Batista. Ele estava sim ali dizendo: este homem, para impor a crença e a fé que ele tinha em Deus, ele precisou ser violento. Hoje não. Hoje ele está usando da água da vida para dizer às pessoas: este é o dom da vida. E aí entrava toda uma simbologia da água, que ficou bem caracterizado para nós como batismo, que não tem literalmente o sentido litúrgico que hoje nós conhecemos. O batismo era de fato você mergulhar, ou seja, você entrar nas águas profundas e ali sim ser renovado em conhecimentos e mudança de postura. Se nós trouxermos tudo isso para as nossas reflexões de agora, com todos os conhecimentos que nós já temos guardado dentro da alma, nós perceberíamos que Jesus de fato tinha muita razão quando dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque ele queria seguramente dizer: hoje eu sei, não dá para vocês assimilarem profundamente o que eu estou querendo dizer. É preciso que haja uma mudança de valores, uma mudança de reflexão, uma mudança de conceituação interna. E isso, por mais que nós acreditemos que seja fácil, é muito complicado. É tão complicado que muitas vezes basta alguém nos dizer de um hábito de um país, que seja um hábito advindo de um costume cultural, que nós a partir dali nós já ficamos sem entender como é que pode alguém fazer isso. Hoje em dia, por conta da televisão, é mais simples nós vermos quando autoridades da Rússia se encontram, que antigamente isso era mais comum ainda com as autoridades da extinta União Soviética, eles se beijavam, dois homens. Isso naquela época no Brasil, isto era algo extremamente ridículo, era impensável, era inimaginável. Hoje qualquer pessoa se beija, mas mesmo assim homens não se beijam nos lábios, como se beijam em alguns países
da Europa Oriental. A gente olha para aquilo, a gente ainda tem um certo nojo. Por quê? Porque não faz parte da nossa cultura. E não estamos falando de mudanças essenciais do psiquismo. Estamos falando apenas de hábitos de aparência. Me lembro que há muito tempo eu contei aqui que uma pessoa me disse e eu fiquei estarrecido. Ela é uma brasileira, morando na Alemanha, teve um filho, e o filho estava com quase 2 anos de idade, e ela foi ao supermercado com o filho no braço. E dentro do supermercado, o menino começou a querer enjoar, o que é muito comum. A criança enjoa e começa a chorar e fica meio chatinha. E ela foi, balançou o menino no braço e começou a dar beijinho no rosto do menino para ele se aquietar. Ela foi chamada para ir à corte, porque aquilo é imoral. Aquilo é assédio infantil. Ela com a mãe, com o filho, ela tentando evitar o filho de ficar chorando, ela abalou o filho e começou a dar beijos no filho. E por muito pouco ela não foi presa. E corria o risco ainda de perder a guarda do próprio filho, porque estava publicamente fazendo carícias no recém-nascido. Para a nossa cultura, isso é uma violência. Da mesma maneira como é uma violência para eles ver nós fazermos o que nós fazemos. Como eu viajo muito, com muita frequência aos Estados Unidos, uma das coisas que mais espanta o americano, tipicamente americano, é o jeito de entrega que o brasileiro tem. Nós nos encontramos lá fora, como aqui, como em qualquer lugar, e quando nos conhecemos, não ficamos de dar pontas de dedos. Nós nos abraçamos. E não é um abraço, venha cá e vá embora. Muitas vezes é um abraço demorado. E é um abraço com carinhos. E é difícil eles entenderem isso. É muito difícil. Imagina nós agora imaginarmos, entendermos como é que é tomar o reino de Deus sem violência. Se até João Batista, portanto até a época de Jesus, o reino de Deus era tomado por violência. Será que Jesus estava dizendo que em 24 horas iria mudar tudo? De forma nenhuma. Tanto que quando ele é consultado lá na hora final de sua vida, Pilatos lhe pergunta ou lhe diz: és, pois, rei? E Jesus lhe diz: tu o dizes, eu sou rei. E é por conta disso, então, que você vai ser morto. Lógico que ele não diz isso textualmente, mas o contexto levou exatamente a essa conclusão. Era sequer admitido que alguém pudesse dizer dentro de um reinado que era rei também, a não ser que você tivesse um reinado fora. E ele tinha, porque ele dizia: o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Mas isso foi insuficiente para que os donos daqui, os donos deste mundo, entendessem que ele não estava querendo tomar o reino. Então, a problemática proposta por Jesus parece que continua em aberto. O reino dos céus, seja ele ainda o retrato da nossa experiência na terra, seja o retrato da experiência fictícia de que há um céu em um lugar, em algum ponto do universo, seja o céu a visão das religiões do mundo espiritual, ou seja o céu, como dizem os espíritos, o estado de consciência que cada um nós tenhamos, ainda é tomado pela violência. E é tomado pela violência porque não conseguimos ainda entender um mundo sem violência. Quando a gente começa a saber na televisão que um bandido fez um ato violento demais, nós somos espíritas, nós dizemos: somos contra a pena de morte, mas tem horas que dá vontade. Ou seja, somos contra ainda da boca para fora, porque no mundo íntimo ainda acalentamos a violência,
para mandar aquela pessoa para onde? Para o mundo espiritual, para o reino dos céus, em linhas gerais. Ainda queremos ficar no nosso reino livre da violência, nem que para isso tenhamos que ser mais violentos ainda. As missões de Jesus, elas são complicadas, não por serem complicadas em si mesmas, mas porque elas nos põem para que nós reflitamos não mais no mundo do outro, mas no meu mundo. Não mais no que o outro me faz, mas no que eu faço com o outro. E na hora que eu começo a pensar Jesus, Evangelho dentro dessa ótica, nós entendemos aí sim o comentário que Allan Kardec colocou logo depois desta passagem, quando ele diz que Jesus disse aí sem qualquer alegoria que existe a reencarnação. E onde entra a reencarnação no contexto como um todo? Como o melhor veículo, a melhor escola, a melhor oportunidade para que a gente aprimore a não violência. Para que a gente possa construir um reino amanhã em que a gente chegue lá sem ser pela violência. Porque nós não estamos indo para lá porque estão violentamente nos colocando ou nos estão violentando, mas porque nós mesmos permitimos que assim seja e fazemos a nossa parte de violência. Quando um dia eu deixo um objeto num lugar que eu sei que muita gente vai ter a tentação de levar, e eu saio e alguém levou, eu tenho a obrigação de dizer duas verdades. Primeira, eu fui roubado. Segunda, eu dei motivo para isso. Mas nós dizemos apenas a parte da violência do outro. Mas todas as vezes que eu gero a facilidade para que alguém erre, eu estou corresponsabilizado no processo. Então, quando falamos de violência, estamos falando de qual violência? Só da violência do outro? Mas não existe o outro, porque o outro, na última instância, somos nós mesmos. Os meninos são mal comportados por conta das companhias. E aí você vai e pergunta para um colega, são as más companhias. E o colega pergunta para o outro, foram as más companhias. E o outro vai falar de você, realmente são más companhias. Então todo mundo é má companhia para todo mundo, mas nem todo mundo que se junta, nem todo mundo que se reúne é necessariamente mal. Então somos nós que estamos gerando violência, seja nos omitindo, seja permitindo, seja fugindo das responsabilidades. A doutrina espírita, ela é muito grandiosa porque ela nos dá a oportunidade de pensarmos reencarnação, como por exemplo, de uma forma totalmente diferente, inclusive como nós temos pensado. Quando Jesus propõe o ouça quem tem ouvidos de ouvir, ou veja quem tem olhos de ver, ele está dizendo que por trás da primeira aparência existe muito mais profundidade. Ele está dizendo, eu não estou falando do reino da terra que está sendo tomado pela violência, eu estou falando do reino dos céus, que sempre foi tomado pela violência, e que continua até hoje sendo tomado pela violência. E quando eu estou dizendo isso, por favor, ninguém pense que eu estou falando nem de igreja católica, nem de protestante, nem budista, nem judaica, não. Estou falando dentro do próprio movimento espírita. Hoje nós vivemos essa mesma violência. A violência, por exemplo, diz respeitar um homem como Allan Kardec. E Allan Kardec foi um homem que teve, eu acho que de todos os espíritas até hoje, a consciência da maior abertura que alguém poderia dar, conceder e exemplificar para a humanidade. E de repente, no movimento, o que nós encontramos? Muitas pessoas querendo cercear tudo isso, querendo fazer como se nós fôssemos animais que iríamos dirigidos todos para um único curral. Quando um para-choque de caminhão diz, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho dele, e se eu sou filho do dono do mundo, então o mundo todo é meu, e se o mundo todo é meu, por que eu tenho que ir para um curral? Mas nós nos acomodamos, porque dá trabalho não ser acomodado. E como nós não queremos trabalho, porque tememos a violência, de nós sermos os agentes da violência, nos acomodamos. E quando nos acomodamos, somos o violento que deixamos que o outro venha fazer o que não devia.
Ou seja, temos a oportunidade de refletir muito, de muitas maneiras. Infelizmente, na maioria das vezes, refletimos da maneira mais acomodada, menos feliz, menos produtiva. E perdemos, quiçá, uma encarnação a mais, porque deve ser muito ruim estarmos encarnados hoje em um país como o Brasil, em que temos uma estrutura para estudo e conhecimento do Espiritismo, numa proporção nunca vivida por nenhuma fase de nenhuma humanidade, de nenhum povo. Nós temos uma doutrina totalmente aberta, mas nós continuamos nos violentando, não estudando, não refletindo, não conversando, não pesquisando, não caminhando. Muitas vezes a gente quer reclamar de que religião A, B ou C nos obriga, nos condena, nos faz isso, e a gente não consegue sair dali, porque parece que ainda estamos muito acostumados. E tanto é verdade que quando chegamos no Espiritismo, ficamos muitas e muitas vezes totalmente sem rumo, porque como aí sim já não temos mais ninguém a nos ditar ordens, a gente fica desordenado. Parece que a gente viveu a vida inteira a receber comandos, como que se alguém me der um comando para fazer uma coisa errada e eu fizer, eu não tenho culpa. Na realidade, isto é mais uma forma de violência com a qual nós queremos tomar conta do reino dos céus. A doutrina espírita, na minha visão, é a não violência, mas nunca a não violência foi a acomodação, foi o não fazer. A não violência é agir com serenidade, mas com segurança, sabendo o que fazemos, sabendo o que queremos, sabendo o que buscamos e seguindo firmes. Eu tenho plena convicção de que é isso que Jesus espera de cada um de nós. E não só ele, os bons espíritos, a essência da doutrina espírita. Sejamos, no mínimo, bons espíritos. Vamos cantar. Eu digo assim, vamos cantar e ficar todo mundo calado. Eu acho que é para eu cantar sozinho mesmo, né? Era tão bom dizer assim, vamos cantar e todo mundo dizer, vamos. Não faz mal não, eu canto só. Vou cantar uma música que eu já cantei aqui algumas vezes, que não é minha, mas que eu gosto muito. Porque nessa proposta de não violência, de sermos e fazermos, até o título dessa música aqui diz muito para a gente. Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa num deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos,
Só você, eu sei, é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução. É o tal do Roberto Carlos, quando ele cisma de fazer alguma coisa assim, ele faz bem melhor do que a gente, né? Eu acho. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que quer pra si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor. Só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor.
estava viajando agora, há 2 semanas eu estava em Blumenau, estava um frio, tinha saído daqui de Natal, o clima estava super quente. Cheguei lá, estava 6 graus. Pensei até que a garganta fosse ter problema. Então, o único problema que eu tenho com frio se chama a minha garganta. Mas aí até que eu fiz uma palestra de quase 2 horas, e aí no final ninguém tinha feito prece, nem no início. E aí disseram, bom, terminou e vamos todos para casa. Eu disse, eu gostaria de cantar uma música se vocês se incomodassem. O pessoal já estava todo se levantando, sentou, e aí eu comecei a cantar essa música. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que ele acontece. É pro seu bem. E aí o pessoal começou a chorar. Eu digo, nossa, como eu estou cantando ruim, mas vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão, de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo volante, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, és o contrito, com o coração